Pai do Senhor, queridos, estamos juntos mais uma vez, toda quinta-feira às 18 horas, quando lançamos uma ministração sobre as parábolas de Jesus e queremos louvar ao Senhor pela sua vida. Você que está nos acompanhando, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, clicar no sininho para que possamos enviar para você todas as notificações das ministrações que são colocadas aqui. Tem sido uma bênção, divulgue para outros irmãos. Nosso objetivo é fazer com que o ensino da palavra seja divulgado e possa alcançar o maior número de pessoas. Amém? Então vamos nessa. Quero voltar a nossa atenção hoje para o capítulo 13 de Mateus, onde são relatadas 7 parábolas. E elas não estão aqui simplesmente numa sequência aleatória, mas essas 7 parábolas nos falam sobre os 7 tempos da Igreja do Senhor. Eu quero te convidar a procurar um estudo que nós publicamos aí no nosso canal do YouTube sobre a volta de Cristo, a segunda lição, quando falamos sobre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E ali também é um relato das 7 fases da igreja. E seria bom se você desse uma olhada nesse estudo antes de acompanhar aqui, porque aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Capítulo 13 de Mateus. O Senhor apresenta aqui 7 parábolas muito conhecidas. Cada uma delas tem uma lição importante. Cada uma delas fala de algo profundo, como toda parábola. Parece uma historinha simples, contada até para crianças, mas que na verdade relatam verdades profundas. E todas essas 7 parábolas aqui, elas relatam coisas extremamente importantes, ensinos fundamentais para nós que somos servos de Deus. Mas eu quero falar sobre elas dentro de um contexto, dentro de um pacote de 7 parábolas sequenciais, cada uma mostrando uma fase da igreja do Senhor, que começa lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo então é derramado sobre a igreja, e logo em seguida eles descem para Jerusalém, começa o seu ministério, quando 3.000 pessoas já se convertem, e esse tempo da igreja, que vai durar em torno de 2.000 anos, está chegando ao fim, vai terminar com o arrebatamento da igreja, quando então a nossa atribuição, a nossa tarefa que foi dada pelo Senhor, o ídolo por todo mundo, se encerra. A igreja começa no Pentecostes e a igreja termina no arrebatamento. Esse é o tempo da igreja, o tempo que nós estamos aqui trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Então vamos começar lá no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 1, quando o Senhor fala sobre a parábola do semeador. Talvez seja uma das parábolas mais conhecidas, você já certamente ouviu alguma ministração, alguma pregação sobre essa parábola, e eu não vou me ater no detalhe da parábola, futuramente nós vamos falar disso, mas eu quero fazer a ligação das 7 parábolas. Mas agora eu quero estar atento à função dessa parábola, ou seja, a parábola do semeador. Conta a primeira fase da igreja, que começa ali no Pentecostes, quando o semeador saiu a semear. Quem é esse semeador? É não só Jesus, mas a igreja do Senhor que sai a semear. Quando o Espírito Santo é lançado sobre a igreja, derramado sobre a igreja ali em Pentecostes, a primeira coisa que eles fazem é descer do cenáculo onde estavam, aproveitam toda aquela multidão na festa de Pentecostes que estava, a multidão estava ali em Jerusalém, pessoas das mais variadas partes do mundo, e ali então Pedro começa a pregar, na verdade todos os apóstolos começam a pregar, e eles se assustam porque eles começam a falar nas línguas mais diversas. Ali então o primeiro dom do Espírito Santo manifestado acontece ali, ou seja, a operação de milagres. Eles falam em línguas que eles não conhecem. É um milagre. Se eu estivesse pregando para você hoje em alemão, certamente seria um milagre, porque eu não conheço o alemão. Foi o que aconteceu com eles. Eles começaram a pregar nas mais variadas línguas e aquelas pessoas ficaram surpreendidas pelo que aconteceu. Até alguns achavam que eles estavam bêbados, mas era de manhã. E o evangelho foi pregado, Pedro levanta a sua voz, faz uma pregação maravilhosa que está descrito ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e 3.000 pessoas se convertem naquele momento.
Ou seja, a primeira semeadura já traz resultados. A semente é lançada, a palavra do Senhor é lançada e os frutos acontecem. Ou seja, a primeira grande colheita está acontecendo ali em Pentecostes. E o que fala é exatamente na parábola do semeador. Ou seja, a igreja saiu a semear. Naquele primeiro tempo da igreja, o que acontece é isso. Eles, os apóstolos e outros tantos, saem a pregar a palavra para todos os lugares. Eles começam em Jerusalém, depois o Senhor espalha, diz que todos saíram, com exceção dos apóstolos, e começam a pregar pelo mundo inteiro. A palavra de Deus chega a Antioquia, a palavra de Deus vai depois para a Europa, através de Paulo, e sabemos por escritos e por histórias que dali saiu o evangelho para a Índia, para outros lugares, e até hoje está chegando aqui no Brasil, onde você está ouvindo a palavra do Senhor, a semente que foi lançada, tudo começa ali em Pentecostes. Ou seja, a primeira parábola é a parábola do semeador, que saiu a semear. E esse foi o primeiro tempo da igreja, quando então, desde o Pentecostes até mais ou menos no ano 100, quando o último dos apóstolos de Jesus ainda estava vivo, João, mais ou menos no ano 100, entendemos que é a primeira fase da igreja, ou seja, a fase do crescimento explosivo, porque uma semeadura é um crescimento explosivo. Você lança uma semente, no caso do milho, o milho gera uma espiga e dali sai uma série de outras sementes, o crescimento é explosivo. E a cada ano, e muitas vezes algumas colheitas até mais de uma vez por ano, e a palavra é lançada e explode ali em Jerusalém, de Jerusalém vai para todo mundo. E nós sabemos que essa palavra, ela não alcançou em todos os corações o mesmo resultado. Alguns aceitaram e se desviaram, outros foram sufocados, outros foram queimados pelo sol, outros cresceram e deram frutos de forma diferente. Então entendemos que essa primeira parábola é a parábola que aponta para o primeiro tempo da igreja, a igreja primitiva. O Senhor depois explica essa parábola, mas logo em seguida no versículo 24 do capítulo 13 de Mateus, ele fala uma segunda parábola, que é a parábola do joio. Ou seja, a parábola do joio ela é sequencial à parábola do semeador, porque o semeador saiu a semear. Mas antes da semente nascer, ou à medida que a semente está nascendo, vem o inimigo e lança o joio. O que é o joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo. E ela é plantada pelo inimigo, por pessoas que não querem aquela colheita, ela é plantada junto com o plantio do trigo. E muitas vezes não dá para distinguir a diferença entre o joio e o trigo, porque a coisa está misturada enquanto nasce. Chega um determinado momento em que dá para distinguir. Por quê? Porque o trigo ele tem aquela espiga com os grãozinhos, aqueles alvéolos, e dentro de cada alvéolo daquele tem um grão de trigo. Já o joio, ele também tem uma espiga, só que aquele alvéolo, aquela semente, ela é oca, ela é xoxa. Então, como o trigo é pesado, porque tem semente, quando bate o vento ele se curva. O joio, como ele é leve, o vento bate, ele inclina um pouco, mas ele continua de pé. Então, essa é uma diferença muito clara entre o joio e o trigo. Ou seja, o trigo se curva diante do vento, diante da responsabilidade, diante do peso, diante da autoridade. Já o joio não, ele fica em pé. Pode vir o que for, ele fica em pé. Não dá para colher o joio antes do trigo dar fruto. É preciso que o trigo venha dar fruto para então você distinguir o que está caído é trigo, o que está de pé, arrogante, altivo, esse é o joio. Então é o momento de colher. Tanto é que você vê aqui que o Senhor diz assim, versículo 29, não, replicou ele, para que ao resgatar, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no seu celeiro. Ou seja, o que acontece é que o joio ele se destaca, ele fica de pé. Então falou, corta ele, joga para o fogo para ser queimado, mas o trigo guarda no celeiro. Eu entendo que essa parábola, a parábola do joio, está apontando para a segunda fase da igreja, que é a fase quando a igreja foi perseguida.
Lá no ano 100, na verdade, a perseguição da igreja já começa ali em Jerusalém. Mas houve uma grande perseguição, uma intensificação da perseguição a partir da morte dos apóstolos. Quase todos foram mortos de uma forma violenta, né, com exceção de João, que é um que, de acordo com a tradição, de acordo com os estudos, ele morreu de morte natural, mas todos os outros, inclusive Paulo, que não era nenhum dos 12, e outros demais, como Estevão e tantos outros, foram mortos de uma forma muito violenta. Houve uma grande perseguição. Mas a partir do ano 100, mais ou menos, até o ano 300, mais ou menos, nesse tempo de mais de 200 anos, a igreja foi perseguida de uma forma assustadora. É nesse momento que surge a queima dos cristãos, os cristãos jogados na arena dos leões e toda aquela mortandade. Por quê? Porque o Império Romano estava se levantando contra a igreja, porque a igreja veio para confrontar muitos ensinos do Império Romano. Então, nesse meio, o que acontece é o joio, é o inimigo que lança coisas contra a igreja, e nesse tempo muitos traidores se infiltravam dentro da igreja para denunciar. Eles iam nas reuniões das igrejas e denunciavam, avisavam: olha, eles estão se reunindo em tal lugar. Para quê? Para que eles pudessem ser mortos. Aí você conhece a história das catacumbas, que os cristãos tinham que se esconder. Então, eu entendo que a parábola do joio é a parábola que representa a segunda fase da igreja, que é a fase da igreja perseguida, que vai mais ou menos do ano 100 até em torno do ano 300, 313, alguns dizem mais definitivamente, que foi o tempo em que o imperador Constantino se disse convertido. Mas não sei se ele se converteu ou não, há grandes controvérsias, mas uma coisa é clara: ele começa a fazer alinhamento com a igreja. Ele, em vez de perseguir a igreja, ele começa a trazer a igreja para dentro do Império Romano. Eu vejo que é mais ou menos como aquele lutador de boxe, que ele tenta derrubar o seu oponente, mas quando vê que o oponente não está caindo, ou melhor, está até ele atacando, ele vai lá e abraça. Foi assim que Satanás fez. Constantino trouxe o Império Romano e abraçou a igreja. E nesse momento, o que acontece é que a igreja passa a ser não mais a igreja perseguida, mas passa a ser a igreja estatal, a igreja dominada pelo Estado. E aí nós caímos aqui na terceira parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Eu vou ler um texto pequeno aqui em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Um detalhe importante é que aqui fala de um tipo de mostarda que existia lá nas terras orientais, né? Ali em Jerusalém, naquelas redondezas, que é uma sementinha que vira uma árvore. Hoje a mostarda que você come lá no seu cachorro-quente não é essa. Ela vem de hortaliças, ela vem de plantas rasteiras, né? Em que você colhe, são florezinhas que geram a mostarda. Mas essa mostarda aqui virava uma árvore muito forte. E aqui relata exatamente o que era a igreja. A igreja era muito pequena. Começou com 12 pessoas, um grãozinho de mostarda, mas ela foi crescendo, 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 enraizando, e se tornou uma árvore tão forte que o Império Romano não pôde combatê-la. Ao contrário, o Império Romano tentou cuidar, o Império Romano tentou abraçá-la. Mas uma coisa interessante que diz aqui, né? E se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, a igreja fica tão forte que as pessoas começam a entrar na igreja para se aproveitar da igreja. Foi o que aconteceu com o Império Romano. Ele viu que não conseguiria combater a igreja. Então Constantino traz a igreja para dentro do Império Romano, oferece à igreja os templos, salários, começa a ser o patriarca, começa a ser o patrocinador da igreja. O Império Romano então se alia à igreja e, na verdade, como se dizia que a religião de Constantino, a religião do imperador, era o cristianismo, muitas pessoas se aninharam na igreja para se proteger e para se beneficiar. Muito parecido com o que acontece hoje, né?
Pessoas que às vezes são contra um governo, mas aquele governo assume, tem poder, ele logo caminha para lá. Nós vimos isso aqui no Brasil alguns anos atrás, né? Quando um partido ganhou e de repente todo mundo era afiliado àquele partido. Por quê? Querem se aproveitar da situação. Foi o que aconteceu aqui na parábola do grão de mostarda. As pessoas vieram se aninhar na igreja. Ela já era robusta, vieram se aninhar para poder se aproveitar. Eu creio que essa parábola relata o tempo que chamamos da igreja estatal, que vai lá da conversão de Constantino, mais ou menos 313, até o final do Império Romano, em torno de 480, por aí, quando o Império Romano então explode, desaparece e a igreja fica sem um patrono. E aí vemos a quarta parábola, que é a parábola do fermento. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 33, quando diz: Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha para ficar tudo levedado. Eu quero comparar a palavra da mostarda que falamos antes com a parábola do fermento. Na parábola de mostarda diz assim, que um homem tomou e plantou no seu campo. Já a parábola do grão de fermento diz que uma mulher tomou e escondeu. Ou seja, a parábola do grão de mostarda, quem fez o crescimento foi Jesus, um homem. Ele plantou no seu campo e essa árvore cresceu. Agora, na parábola do fermento, na verdade diz assim, uma mulher. Se nós pularmos lá para Apocalipse, quando fala exatamente dessa igreja que começa a ser dominada pela mentira, fala de Jezabel. Jezabel é aquela mulher, lá no Velho Testamento, a esposa do rei Acabe, que sem autorização legal, ela não era a rainha, ela era a esposa do rei, ela começa a dominar e começa a trazer os adoradores de Baal e de outros deuses, né, para dentro de Israel. E o que acontece nessa quarta fase da igreja, que vai do final do Império Romano até mais ou menos o ano 1500, nós chamamos esse tempo de um milênio da escuridão e chamamos isso da igreja papal. Porque quando o Império Romano desaparece, os líderes, né, os bispos, os líderes das igrejas na cidade se reúnem e falam, nós não temos mais um patrocinador, então vamos nós agora assumir o comando. E aí assume o governo papal, que durou mais de 1000 anos. Chamamos de Igreja Papal, o milênio da escuridão. E aqui nós vemos que nesse tempo que acontece, as coisas malignas foram introduzidas na igreja, o culto a santos, foi introduzido na igreja todo tipo de pecado. A história papal é uma história muito triste. Se você não gosta de história triste, não estude sobre os papas. Essa história é muito triste. Houve época de ter 4, 5, 6 papas ao mesmo tempo, dizendo cada um deles que eles tinham autoridade. Um matava o outro para suceder, a sucessão era hereditária, então muitas vezes um matava o pai para o filho assumir. Houve casos de que o papa morreu, mas ninguém falou isso porque o filho era criança, até esperar o tempo dele chegar na maioridade. É uma podridão. Ou seja, a massa, o que é feita a massa? A massa é feita do trigo, que foi plantado lá pelo semeador, na primeira parábola, foi separado do joio, e aquela massa que foi feita do trigo, ou seja, da semente, da palavra de Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu que trago o alimento. Então, essa massa era feita com o trigo. Mas o que vem essa mulher? A idolatria, a mariolatria, vem e coloca fermento, para que essa massa seja completamente deformada. O que o fermento faz? O pão asmo, que é o pão sem fermento, se ele é desse tamanho, você põe no forno e tira, ele volta do mesmo tamanho. Mas uma massa com fermento, se você coloca um pãozinho desse tamanhozinho, quando ele cresce, ele está enorme. Aquele tamanho é mentira. Aquele tamanho foi criado por causa do fermento. Então é a mesma coisa que acontece na parábola do fermento, ou seja, o fermento foi lançado para criar uma igreja que era teoricamente grande, dominava por todos os lados, todos os países estavam submissos a Roma, mas na verdade era mentira, era podridão, era engano. Essa parábola do fermento aponta para a quarta fase da igreja, que é a igreja papal.
Mas o Senhor Jesus, olhando lá do céu e vendo a sua noiva tão deformada, tão deturpada, o que que o Senhor Jesus faz? Ele começa a levantar pessoas para acordarem, para revolucionarem, para fazer essa mudança. Em torno lá do ano 1500, um pouquinho a mais, alguns até antes do ano 1500, começam então a trazer uma abertura da palavra, a luz sobre a palavra, quando então vieram os reformadores. E para mim está descrito aqui no capítulo 13 de Mateus, versículo 44, quando fala da parábola do tesouro escondido. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Lembra que lá na mostarda era o campo? Oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Para mim, esse certo homem aqui é representado por Lutero, é representado por Calvino, é representado por esses homens que deram a sua vida para trazer a verdade, para trazer o tesouro escondido à luz. Diz aqui que esse homem, ele, transbordando de alegria, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Foi assim Lutero e Calvino. Vamos ver Lutero. Lutero, ele era um monge da igreja romana, mas quando ele descobre a verdade, e aqui diz, transbordante de alegria, ele abre mão da sua segurança, ele abre mão da sua história, ele abre mão da sua posição, vende tudo que tem, ele foi ameaçado de morte, teve que ser escondido para não ser morto, ele foi atacado por todos. O que acontece é que ele vende tudo que tem para comprar aquele campo. A parábola do tesouro escondido relata exatamente a quinta fase da igreja, que é a igreja reformada, da qual nós somos frutos e da qual nós participamos. A reforma protestante começa ali em torno do ano 1500 e nesse tempo o tesouro que era escondido. Por que era escondido? Porque ninguém lia a Bíblia direito. A Bíblia era escondida, ninguém tinha acesso. O analfabetismo era a grande maioria da população. Só quem tinha acesso à Bíblia, aos livros, eram exatamente os padres, os párocos, os líderes da igreja romana. Como Lutero era um professor de seminário, ele tinha acesso, ele foi lá e descobriu. E descobriu aquele texto que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A parábola do tesouro escondido, a quinta parábola do capítulo 13 de Mateus, relata exatamente esse tempo, a quinta fase da igreja, que é a igreja reformada. Eu creio que esse tempo da igreja reformada, ela vai do ano 1500 mais ou menos até o ano 1800. Nesses 300 anos a igreja cresce, mas só ali na Europa. Cresce na Alemanha, a igreja cresce na Inglaterra, a igreja cresce na Suíça, a igreja cresce na Holanda, né? Os países reformados, enquanto os países que continuaram debaixo da escuridão romana, Portugal, Espanha, Itália, França, sucumbem, né? Diante de toda a escuridão. E a reforma protestante é relatada nessa quinta parábola, a parábola do tesouro escondido. Mas aí vem a sexta parábola, capítulo 13 de Mateus, versículo 45 e 46, quando diz: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Presta atenção, é diferente do tesouro, porque a pérola ela é achada no fundo do mar. Para você achar uma pérola, você tem que mergulhar, chegar no fundo do mar. Esta sexta parábola, a parábola da pérola, está apontando para a igreja missionária, que começa mais ou menos em torno do ano 1800, e é exatamente o tempo em que a igreja missionária começa a crescer, o evangelismo começa a sair da Europa, eles começam a evangelizar África, Índia, da Inglaterra vão para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, então, eles começam a descer pela América Central e América do Sul, ou seja, é uma pérola, é algo que tem que atravessar os mares, é algo que tem que mergulhar para fazer a divulgação, para comprar essa pérola. Eu entendo que essa parábola da pérola é exatamente a revelação, ou seja, aponta para o tempo da igreja missionária, uma igreja que cresce e diz aqui que vende tudo, ou seja, você tem entregue toda a sua vida para evangelizar, missionários têm deixado as suas casas, os seus países, muitas vezes o seu conforto, para ir no mais distante, no mais profundo do mar,
para levar a palavra de Deus. E aí então chegamos na sétima e última parábola, que fala sobre uma rede. Eu vou ler o texto que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 47 e diante, quando diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a areia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola aponta para o final dos tempos. E aqui é interessante que fala a lança, ou melhor, aqui é interessante quando diz que a rede é lançada ao mar. O mesmo mar que na parábola anterior, a parábola da pérola, foi conquistado pelos que venderam todas as coisas para comprar e para ir atrás da pérola. A pérola, na verdade, são as pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, distantes, escondidas muitas vezes no mar da escuridão, no mar da ignorância, no mar do pecado, e aí a igreja vai lá e os resgata. E aqui diz que os anjos lançam os pescadores, apontando para os apóstolos, apontando para a igreja, né? Lançam a rede e trazem para a praia, ou seja, o final dos tempos. Acabou o tempo da pescaria, traz para a praia. E quando traz para a praia, o que que tem? Tem coisas boas e diz, ó, arrastam e escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Ou seja, é exatamente no tempo do julgamento. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ou seja, o tempo final que está aproximando. A parábola da rede ainda não aconteceu. Nós estamos na parábola da pérola, onde nós vamos buscar aqueles que estão debaixo do pecado, debaixo do oceano, estão dentro de uma concha, muitas vezes escondidos ali, o pecado escondendo, apagando e consumindo as suas vidas. Nós vamos mergulhar, vamos lá onde eles estão, abrimos aquela ostra, abrimos aquela concha, tiramos as pérolas de lá, e as pérolas representam duas coisas, representam a verdade do Evangelho e representam as pessoas que são alcançadas. Ou seja, as pérolas são as coisas preciosas que a igreja vai alcançar. E essa última parábola fala exatamente do final dos tempos, quando a igreja então vai ser levantada, vai ser separada para colocar nos cestos, e o resto, o que não presta, o que não é bom, vai ser lançado no fogo. O mesmo fogo que fala lá do joio na segunda parábola. O mesmo fogo que fala no final de Apocalipse, quando fala que todos os maus, Satanás, o anticristo, enfim, todos aqueles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essas 7 parábolas apontam para a história da igreja. Eu, no último encontro, eu falei que a grande maioria das parábolas, elas são escatológicas, elas apontam para a volta de Cristo. E essas 7 parábolas, aqui no capítulo 13 de Mateus, fala exatamente das 7 etapas da igreja. Recordando, a parábola do semeador aponta para a igreja primitiva, quando começa a semear o evangelho. A segunda parábola do joio aponta para a igreja perseguida, quando Satanás tentou infiltrar dentro da igreja pessoas que estavam ali para delatar, para traírem e para tentar impedir o nascimento do trigo. A terceira parábola do grão de mostarda é a igreja tão pequenininha, mas que cresce, torna uma árvore frondosa e as aves do céu, ou seja, as pessoas vêm e entram na igreja para se aproveitar. O tempo da igreja estatal, o tempo da igreja oficial, da igreja imperial. A quarta parábola, a parábola do fermento, fala exatamente sobre uma mulher, ou seja, a idolatria que é lançada dentro da igreja, o pão que estava feito pelas sementes de trigo, o fermento entra e deturpa todo aquele pão lançado pela idolatria, uma mulher. A quinta parábola fala do tesouro escondido. Eu creio que aponta para a igreja reformada, quando diz que um homem, então esse homem representado pelos reformadores, Lutero e outros, ele descobre um tesouro que estava escondido, e para pegar esse tesouro e levar esse tesouro adiante, ele tem que vender tudo. Ele
entrega a sua própria vida para que esse tesouro seja apresentado ao mundo. A sexta parábola é a igreja que nós estamos hoje, a parábola da pérola, onde nós vamos mergulhar nos oceanos, vamos nos outros lugares, nos outros países para encontrar pérolas, que são as pessoas que estão escondidas e oprimidas no mais profundo do abismo, e nós vamos trazê-las à tona. Aqui diz que ele vendeu tudo o que tinha para poder alcançar essas pérolas. Essa é a igreja que nós vivemos hoje. E a última parábola, a parábola da rede, quando então os pescadores lançam no mar e dali colhem, e o que vem na rede são coisas ruins que vão para o fogo e coisas boas que vão para o cesto. São 7 parábolas encadeadas, cada uma delas representando uma das fases da igreja. Amém? Eu quero te convidar a mergulhar nessas parábolas, a estudar um pouco mais. Fizemos um desafio no último encontro de ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem ao todo 90 capítulos. Se você ler 3 capítulos por dia, em um mês, você lê os 4 evangelhos. Não sei quantos estão acompanhando, que estão aceitando este desafio, né? Se você tem uma pergunta, pode mandar para o WhatsApp do Ministério Terra Santa, que aparece lá na nossa página, e eu vou colocar aqui embaixo também nosso telefone de WhatsApp, para você mandar uma mensagem para nós, fazer uma pergunta, e nós vamos responder. Amém? Bom estar com você, querido. Clique aí na inscrição do YouTube, clique no sininho para você receber as nossas mensagens. E semana que vem estamos de volta para falar um pouquinho mais das parábolas. Deus te abençoe poderosamente. Aleluia.